Um dos períodos mais sombrios da humanidade, a Segunda Guerra Mundial, C.S. Lewis foi convidado pela BBC a fazer uma série de palestras pelo rádio com o intuito de explicar a fé cristã de forma simples e clara. Mais tarde, ajustado pelo próprio Lewis, esse material daria origem a Cristianismo Puro e Simples, um grande clássico da literatura. Na obra mais popular e acessível de seu legado, Lewis apresenta os principais elementos da cosmovisão cristã, gradativamente conduzindo o leitor a temas mais profundos e complexos, provocando reflexão e debate. Adquira seu exemplar agora clicando no link que está na descrição do vídeo. Isso é uma coisa muito importante para nós entendermos, sabe? Porque realmente, como o irmão estava falando, hoje, do modo como às vezes se prega o evangelho, que é um evangelho de promessas de prosperidade, de paz, e muitas pessoas que chegam a ir buscar no evangelho um consolo para as atribulações que está passando, os problemas que a vida traz para todo mundo, que não traz só para cristão. Mas o cristão tem que entender, quando ele está em Cristo Jesus, ele tem da parte de Deus ajuda, e nem sempre essa ajuda é livrando você do problema. Porque Deus pode nos tratar de duas formas. Ele pode nos tratar em graça e misericórdia. Quando Paulo estava atribulado por uma doença, ele fala na sua carta, um espinho na carne, ele falou que orou 3 vezes a Deus para que fosse tirado esse espinho na carne. A resposta de Deus foi para ele: a minha graça te basta. O que significa isso? Que o espinho não ia ser tirado, mas que Deus ia dar graça para ele suportar isso daí. E isso foi suficiente para Paulo. Mas nós vemos que muitas vezes o Senhor livrava do problema. Isso é misericórdia. Ele nos tira do problema por misericórdia. E se ele nos deixa no problema para que com ele nós aprendamos alguma coisa, ele nos fornece a graça suficiente para nós podermos passar por esse problema triunfantes nele. O grande problema é que a promessa de muitos pregadores de evangelho é de que se você se converter, tudo que você fizer vai prosperar, você não vai ficar mais doente, você vai ser só alegria, todo mundo vai gostar de você. E não é isso. O cristão, quando se converte, a primeira coisa que ele tem que saber, ele acabou de comprar briga com o inimigo de Deus. Ele vai sofrer perseguições, ele vai ser menosprezado pela maioria dos religiosos que são só professos, é o que a gente vê constantemente, nos acusam de um monte de coisa, mas sem entendimento. Porque, na realidade, como ele citou esse exemplo de alguém que falou a respeito de que nós não iríamos honrar os mártires se nós não passássemos pela tribulação, eu não escolho passar ou não passar pela tribulação. Esse é o plano de Deus. Ele falou que ia nos tirar daqui, e quem ia passar na tribulação é quem ele vai começar a voltar a tratar, que é Israel. Que ele, por causa da sua rejeição, Israel tendo rejeitado o seu Messias, ele para de tratar com Israel, que é promessas terrenas, e vai tratar com a igreja, que é agora promessa celestial. Então, todas as promessas que eu posso dizer que Deus garante para nós após a conversão são promessas celestiais. Não é paz aqui com os homens no mundo, não é paz aqui de espírito, tá bom agora, tá tudo bem, eu tô com dinheiro no bolso, eu tô com carro, com casa, com família toda boazinha do meu lado, gostando de mim. Não é isso. Na realidade, o que a paz que Deus nos promete por meio da salvação é a paz com Deus. Porque um homem incrédulo pode ter tudo isso, bastante dinheiro, felicidade, uma família boa, prosperar naquilo que faz, mas se ele não tem Deus, ele está inimigo de Deus. E ele tem que se prestar contas a Deus um dia. Se nós nos convertermos, nós saímos dessa posição de ter que enfrentar Deus como juiz, e agora nós estamos na presença de Deus na pessoa do Filho. E gozamos de uma posição que é em Cristo Jesus. Então, nós temos paz com Deus e temos a paz de Deus em nós. Isso é o que é prometido para nós. E tendo isso, o que mais nós precisamos? Ainda que venham e virão adversidades, virão perseguições, virão problemas na nossa vida, nós temos que não perguntar por que esse problema? Tira de mim, como vou me livrar desse problema? Não é essa pergunta que um cristão tem que fazer a Deus.
quando vier um problema, perguntar: Senhor, o que eu vou aprender com esse problema? Porque Deus permite esses problemas na nossa vida para que, por meio deles, nós cresçamos no conhecimento da sua graça e misericórdia. Graça, quando ele nos fornece a graça para podermos passar por esse problema, que vai continuar por um tempo, até quanto ele quiser. Ou a misericórdia de nos tirar desse problema e nos livrar. Por exemplo, Pedro foi preso, mas Deus o livrou. Ele foi 2 vezes preso, mas Deus o livrou. O anjo veio, rompeu todas a cadeia e ele saiu andando de lá de dentro. Tiago foi preso, mas saiu degolado. Ué, o que Deus fez? Com um, ele agiu em misericórdia, com o outro, ele agiu em graça. E Deus permite que os seus santos, às vezes, até sejam martirizados, se esse é o propósito de Deus, não do homem. Pedro nunca foi lutar para ser um mártir, para ser um exemplo. Nunca foi. Ele foi um mártir porque ele tinha professado o nome de Cristo e feito inimizades com o mundo, os judeus principalmente, e depois os romanos também. Então, o fato de ser um mártir não é porque ele se fez mártir, é mais porque ele professava um nome, e se você pensa, hoje ninguém degola ninguém por ser cristão, pelo menos não no mundo ocidental. No mundo lá para o lado da Índia, de alguns países de vários deuses, né, como é, por exemplo, o hinduísmo, eles perseguem cristãos, sim, e colocam na cadeia, matam cristãos, já vira e mexe, a gente ouve dessas notícias. Então, existe isso ainda hoje, se Deus permite. Mas aqui, no nosso mundo aqui civilizado, isso não acontece de ataque físico, pelo menos que nós vemos, né, num país como o Brasil e tal. O que está caminhando é para que a coisa não se continue assim. Então, não precisa ficar preocupado se você vai ser ou não um mártir, ou se vai honrar ou não os mártires. Nós vamos honrar o nome de Cristo. Isso que Pedro fez, Paulo fez, todos eles que morreram como mártires, eles estavam honrando o nome de Cristo, não honrando o nome de Pedro que morreu, do Tiago, que foi o primeiro que morreu, ou mesmo de Estevão, que foi o primeiro apedrejado até a morte. Foi o primeiro mártir, foi Estevão. O que ele fez para ser martirizado? Ele apenas falou para os israelitas, para os judeus, contou toda a história dele, falou: esse a quem você matou, e a hora que falaram isso, Deus o ressuscitou dentre os mortos, aí começaram a apedrejar, porque ele já falou que Cristo era o Filho de Deus. E foi o que bastou para ser martirizado, porque ele honrou o nome de Cristo. Então, se você vai ser um mártir ou não, vai depender do que Deus quer para a sua vida. Mas você se fazer de mártir não vai levar você a honrar ninguém. Porque você vai fazer um negócio que Deus não pediu para você fazer. Ele não pediu para ninguém ser mártir. Se ele permite que isso aconteça, é porque ele tem algum plano para você. Mas você tem que viver aquilo que Deus tem para você. Isso é conhecer a verdade, se aprofundar na verdade, não ficar usando exemplos que houve por aí, ao léu aí, sem base e fundamento na Escritura. O que a Escritura nos mostra claramente é que haverá um dia em que ele virá nos buscar a igreja e os que ficarem passarão pela tribulação. E se nós continuarmos nesse mundo ainda e chegarmos até o 3º, o 4º e 5º capítulo dessa carta aqui, nós vamos ver que é exatamente isso que os tessalonicenses estavam tendo problema. Por quê? Volta no capítulo 1 de Tessalonicenses, leia o versículo 3. Lembrando-nos, sem cessar, da obra da vossa fé, do trabalho, do amor e da paciência da esperança. 3 coisas que caracterizam um cristão: fé, amor e esperança. Agora vamos voltar no nosso capítulo 3 aqui. Eu quero que a gente leia juntos aqui o que aconteceu. Paulo pregou aos Tessalonicenses e quando ele saiu de lá, 3 semanas depois, ele dá no início dessa carta o testemunho de que eles tinham fé, amor e paciência. A paciência é a esperança da vinda do Senhor para arrebatar. Olha, quando ele teve que sair
e não deixou ninguém lá, ele ficou muito preocupado com isso, é o que ele está falando nesse começo de carta aqui, gente. E ele não queria que eles ficassem abandonados lá, ele permanece em Atenas, juntamente com outro, e manda Timóteo a Tessalônica, e Timóteo vai e manda a resposta para ele, versículo 6. Vindo, porém, agora Timóteo de vós para nós, e trazendo-nos boas novas da vossa fé e caridade. Cadê a esperança aí? Porque eles estavam perdendo a esperança da vinda do Senhor. Por causa das tribulações, eles estavam passando, muitos estavam morrendo, sendo mortos em Tessalônica, e eles tinham ouvido Paulo por 3 semanas pregar de que Cristo ia voltar. Falou, mas pera um pouco, então eles estão morrendo e então eles não vão ver o Senhor voltar. Eles pensavam que aqueles que morriam não tinham mais esperança. Que a esperança era uma coisa só agora, a esperança do Senhor a qualquer momento. Sim, é a nossa esperança. A qualquer momento o Senhor vem nos buscar no arrebatamento. Porém, se eu morrer antes dele vir, esse arrebatamento eu vou experimentar também, porque no arrebatamento os que estão mortos ressuscitarão, transformados, encontrarão juntos com os que vivos transformados, vão se encontrar nos ares com o Senhor. Então, eles estavam se desanimando porque tinham pensado que a morte desses irmãos que estavam morrendo pelas perseguições e pelos problemas que estavam acontecendo, que ele fala que essas tribulações, que talvez a vinda do Senhor não fosse um negócio assim que viesse tão rápido, e eles começaram a desanimar. Então, Paulo vai exortar justamente a esse respeito, porque no versículo 5 ele vai tratar do arrebatamento. No capítulo 5, aliás, ele vai tratar do arrebatamento. Antes, ele está falando aqui, e no finalzinho desse capítulo ele vai falar aqui, que é da gente vir a manifestar a glória de Deus aqui na terra. Isso é depois do arrebatamento, é a vinda de Cristo. O grande problema que a maioria da cristandade professa hoje, principalmente os que acreditam que a igreja vai passar pela tribulação, eles desconhecem o que está escrito na palavra claramente, de que existem 2 eventos. Quando se fala de Cristo vindo, ele tem o primeiro evento, que é Cristo vindo para os seus, a igreja, e depois de 7 anos, Cristo vindo com os seus, para estabelecer um reino aqui na terra. Esses 7 anos de tribulação, quem vai passar vai ser o povo de Israel, os que permaneceram, aliás, os judeus, né, que permaneceram aqui, muitos que são 144 mil testemunhos que estarão pregando o evangelho do reino, vai voltar a ser pregado o evangelho do reino, que João Batista pregou, e o Senhor Jesus pregou o evangelho do reino, mas quando houve rejeição, parou-se aí, começou a ser pregado o evangelho da graça. Deus estende a graça aos gentios, e então, quando ele dá aquela visão para Pedro, vai lá, mata e come aqueles animais, ele falou, não posso, são imundos. Ele falou, não torne imundo o que Deus santificou. E ele vai até o centurião, e ele também recebe o Espírito Santo, assim como eles tinham recebido no dia de Pentecostes, e assim nós temos a igreja de Deus formada na terra, e esse é um evento que não ocorre mais, o Espírito Santo batizando. Ele já batizou uma vez como um corpo naquele dia de Pentecostes, e agora ele só vai acrescentando, conforme os cristãos morrem, aguardam a ressurreição no dia do arrebatamento, e os que estão vivos aguardam esse dia que ele virá para nos arrebatar, para então nós juntos, unidos com Cristo nos céus, como a sua noiva, voltar na terra, voltar nos céus para manifestar para a terra, e Deus vai estabelecer, o Senhor Jesus vai estabelecer o seu reino, e então vai ser estabelecido o reino milenar de Cristo. Entre o arrebatamento e o reino milenar, são 7 semanas de Daniel, significa esses 7 anos de tribulação que vai cair sobre todo o mundo. Os judeus fiéis vão ser perseguidos pelos judeus que se entregam à besta e ao anticristo, e vão tentar fazer de novo os sacrifícios, vão construir um templo em desobediência, que será destruído, porém, aquele que crê no evangelho do reino, ele é incluído no milênio,
e os que morrerem durante esse período serão ressuscitados também no final desses 7 anos de tribulação. Mas a igreja, ela foi arrebatada antes. Há um versículo em Tessalonicenses que fala que nós não fomos designados para condenação, mas para salvação. E nós não passamos pela tribulação. É bem claro isso na Escritura. Então, ele falou sobre isso, eu achei que é importante a gente trazer esse assunto do arrebatamento, porque é o assunto da primeira e da segunda carta aos Tessalonicenses, ele toca nessas duas coisas. A vinda do Senhor para os seus, isso é o arrebatamento, e a vinda do Senhor com os seus santos, que é a manifestação dele para estabelecer o reino milenar. Um dos períodos mais sombrios da humanidade, a Segunda Guerra Mundial, C.S. Lewis foi convidado pela BBC a fazer uma série de palestras pelo rádio, com o intuito de explicar a fé cristã de forma simples e clara. Mais tarde, ajustado pelo próprio Lewis, esse material daria origem a Cristianismo Puro e Simples, um grande clássico da literatura. Na obra mais popular e acessível de seu legado, Lewis apresenta os principais elementos da cosmovisão cristã, gradativamente conduzindo o leitor a temas mais profundos e complexos, provocando reflexão e debate. Adquira seu exemplar agora clicando no link que está na descrição do vídeo.